Faça essas 3 coisas com o sal e se livre de todo tipo de maldição. Seja muito bem-vindo para mais uma pequena aula de Kabbalah. Eu quero te revelar hoje o poder que o sal tem, o simbolismo que o sal tem espiritualmente, e aprendendo esses conceitos, a gente vai conseguir, colocando na prática, vai mudar a nossa vida com certeza em alguns aspectos. Você sabia que toda refeição você tem que ter um saleiro na sua mesa? Sabia que antes de comer o ovo, por exemplo, a gente tem que colocar sal no ovo? Sabia que existe um assunto espiritual de colocar sal na comida? E mais ainda, Deus fez um pacto com Deus. Você já ouviu disso? Que pacto é esse? Qual é o poder do sal? O que a gente aprende do sal? Vamos lá. Primeira coisa, vamos ver que pacto é esse. Esse pacto está escrito sobre os sacrifícios que eram feitos no templo sagrado. Tem um versículo, Levítico, capítulo 2, versículo 13. Fala o seguinte, ele fala que todas as oferendas têm que ter sal, e mais ainda, isso aqui é um pacto de teu Deus. Ou seja, Deus fez um pacto com o sal. Como assim? Vamos ver no versículo. Toda oferenda de farinha deverá ser com sal. Não omitas o sal do pacto de teu Deus da oferenda de farinha. O sal deverá ser oferecido em todas as oferendas. A gente fala aqui, de novo, não omitas o sal do pacto de teu Deus. Ou seja, tem um assunto a ver com pacto, sal e o assunto das oferendas. E mais ainda, se a gente for ver, todo o Rumash, todo o Pentateuco, tá? Toda a Bíblia judaica, aparece a palavra sal, melach, somente 12 vezes. 12 vezes. E uma quarta parte dela, ou seja, 4 palavras delas, aparece 4 vezes o sal nesse versículo que a gente acabou de ler. Ou seja, que o sal tem muito a ver com o assunto dos sacrifícios. O sal, ele tem uma conexão com o sacrifício de Deus. Agora vamos entender um pouquinho o que os cabalistas falam sobre o sal. Rabbi Moshe ben Nachman, o Ramban, ele explica um dos simbolismos do sal, qual a importância do sal e o que a gente aprende do sal para a nossa vida espiritual. Ele fala o seguinte: o sal simboliza a existência perpétua de algo. O sal, ele é uma coisa que não se estraga, não é que nem o metal, algum outro tipo de coisa, ele não se estraga, ele fica para sempre. A gente vê em Crônicas, capítulo 13, versículo 5, diz o seguinte: o eterno Deus de Israel deu reinado a David para Israel para sempre. Para ele e seus filhos, um pacto de sal. Ou seja, Deus está querendo falar que o reinado de David vai ser para sempre. E ele traz um exemplo disso, de uma coisa que é para sempre, do sal. Um pacto de sal. Ou seja, que o sal é uma coisa duradoura. Assim também, Deus está falando que o seu reinado vai ser para sempre. Ou seja, a gente vê aqui que o sal tem um assunto duradouro. Ou seja, o que quer dizer isso? O sal significa uma coisa que não se prejudica, não se estraga, não fica ruim. E quando o sal está na nossa mesa, a gente vê toda hora o sal na mesa, isso nos lembra que assim também, dentro de tudo que existe, e quando a gente coloca o sal na comida, a gente também lembra isso, que tudo que existe no mundo tem uma partícula divina. Que essa partícula divina, essa centelha divina, essa faísca divina, ela que dá vida para essa coisa. Essa faísca divina, ela nunca se acaba, nunca se desfaz. Se eu estou vendo esse livro aqui, quer dizer que tem uma centelha divina que ela está fazendo esse livro existir. Como está escrito? Que o que vitaliza para a pessoa não é a comida, não é somente o pão, e sim o dibur, a fala de Deus, as centelhas divinas estão dentro do pão, dentro de tudo que existe no mundo. Quando a gente vê o sal, a gente lembra. As centelhas divinas, elas que fazem tudo ser duradouro, elas fazem tudo existir. Quando a gente entender isso, muda a nossa visão de mundo. Começa a ver, para que eu vou correr atrás de coisas materiais somente, se isso aqui não é duradouro, não dura para sempre? Eu vou ainda me arrepender disso. Pelo contrário, o principal, o que dura de verdade é Deus, divinidade. Isso, o sal nos lembra isso. Segundo aspecto do sal, que o sal, ele dá sabor. Ou seja, o que dá sabor na comida é o sal, um tempero, ele traz um sabor mais gostoso na comida. Assim também,
Deus está falando o seguinte, quando Deus fala sobre o pacto de sal que tem nos sacrifícios, Deus está dizendo o seguinte: o sacrifício não é somente um sacrifício que fazia antigamente com os animais, não era só um animal. A gente tem que sacrificar um animal que está dentro da gente. Cada um de nós tem um animal. Tem gente que tem uma má inclinação que atrapalha a gente, que é que nem um boi, quer chifrar todo mundo, quer gritar com todo mundo, quer insultar todo mundo, quer falar mal e ficar nervoso. Tem gente que a oferenda dele é um carneirinho, uma pessoa tranquila, não fala mal, não faz mal para ninguém, mas uma pessoa preguiçosa, pessoa que não se mexe muito, não faz muita coisa. Por exemplo, cada nós temos um animal dentro da gente que a gente tem que dar ele para Deus, sacrificar ele para Deus. Pegar essas características que a gente tem e usar isso para Deus. Servir a Deus. Sacrificar, eu sou um carneirinho, eu sou preguiçoso, vou sacrificar minha preguiça para Deus, vou parar de deixar isso de lado, vou me pegar a massa para Deus. Agora, então a gente tem que se sacrificar, mas esse sacrifício que a gente faz para Deus tem que ser com sabor. As oferendas chamam sal, tem que ser com sabor, tem que ser gostoso, com prazer. Tem que servir a Deus com prazer. Tem que se sacrificar para Deus, mas com prazer, com deleite. E isso só é possível através que a gente estuda sobre Deus, sobre a grandeza de Deus. Kabbalah, Hassidut, que nossas aulas que a gente faz aqui sempre. Isso traz para a gente cada vez mais um amor a Deus, um prazer, um deleite de fazer a vontade de Deus. E assim tem que ser nosso sacrifício. Tem que se sacrificar para Deus, mas com alegria, com deleite, com prazer. A gente vê o sal nos lembra isso. De novo, por isso, o principal assunto não é se o sal está na mesa, é que quando ele está na mesa, por exemplo, a gente coloca ele na comida, ele lembra a gente isso. O principal é o que você vai entender disso. O assunto espiritual. E mais ainda, o sal ele conserva. O sal é um tipo de comida que ele, antigamente não tinha geladeira, usavam sal para conservar. Jogava na carne e várias coisas para conservar. Ou seja, o sal ele também tem um aspecto espiritual de conservar, está escrito o seguinte, que na hora que a gente está comendo é a hora de guerra. Na hora que, ou seja, a gente tem uma batalha espiritual na hora que a gente está comendo. Para a gente comer, não só comer com prazer carnal, que eu gosto dessa comida, não, comer para poder ter força a servir a Deus de verdade. E quando existe um assunto, tem que pegar o sal, o pão, colocar no sal. Ou seja, saber o seguinte: o sal conserva. Então, a gente pega o sal, o pão de mergulha 3 vezes no sal, e através disso a gente está afastando todas as energias ruins que podem vir da comida. Todas as coisas ruins que podem vir da comida, a gente está conservando essa comida. E na hora que a gente vê o sal, a gente mergulha o pão, a comida no sal. Quando a gente faz a halá, pega a halá, mergulha 3 vezes no sal, por exemplo, antes de comer. Está falando que essa comida tem que estar conservada espiritualmente. Essa comida tem que ser para fazer a vontade de Deus, para ter força e servir a Deus melhor. E isso afasta todas as energias negativas, todas as coisas negativas que podem vir da comida. Através que a gente coloca no sal e a gente lembra disso, que tudo que a gente faz, está comendo, tem que ser para servir a Deus melhor. Através disso a gente afasta energias negativas na comida e também outros tipos de energias negativas que tem na nossa vida. Então eu quero trazer agora alguns conselhos práticos que vão afastar todo tipo de maldição e energia negativa. Primeiro, ter um salero na mesa, toda a refeição, assim você vai lembrar esses 3 aspectos que a gente falou aqui. Depois, mergulhar o pão no sal antes de comer. 3 vezes a gente faz. Pouco, não precisa mergulhar muito. Colocar um pouquinho de sal e encostar no sal. E, mais ainda, antes de comer ovo, coloca um pouquinho de sal no ovo também. Tá bom? E o principal, novamente, não só a prática, é sim o que tem na cabeça. Lembrar que a gente tem que sacrificar para Deus com prazer, com deleite. Lembrar que a única coisa que é duradoura é a divindade e a santidade, que vale a pena na vida é isso. E lembrar também que tudo que a gente faz no nosso dia a dia, até na hora da comida, tem que ser com o intuito que eu vou servir Deus melhor através disso. Se você gostou dessa aula, dá um like e compartilha.
Se inscreva no nosso canal, dá uma olhada também no nosso curso Alegria Todo Dia, que está no link da descrição, tá bom? Muito obrigado, tchau, tchau.